Boa noite. Boa noite. Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Hoje eu falo diretamente da sede do Supremo Tribunal de Justiça. Hoje se inicia o reexame da chacina da Candelária, que ocorreu no dia 23 de julho de 93, onde 8 jovens foram assassinados. Neste momento, a quarta Câmara se encontra reunida para realizar o julgamento. Neste ambiente, é um local de muita tensão e aflição, como podemos perceber. Eu, ministra relatora desta Suprema Corte, no uso das minhas atribuições, dou como iniciada a sessão de julgamento do caso da chacina da Candelária, um reexame com base no artigo 1040, inciso 2º do Código de Processo Civil, tendo em vista o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário 1.010.606 do Rio de Janeiro, que arguiu a tese de direito ao esquecimento. Neste momento, passo a palavra ao advogado da parte autora. Prezada quarta Câmara dessa Suprema Corte, é notório que após tanto tempo do acontecido, a TV Globo atingiu a honra do meu cliente através da sua imagem e do seu nome sendo divulgados em uma rede global. Então, por esse motivo, atinge a privacidade, atinge principalmente a dignidade da pessoa humana dele, até porque tem uma dificuldade de uma ressocialização do mesmo na sociedade, que já aconteceu anteriormente e conforme esse caso acontece mais uma vez. Ante o exposto, requeiro a manutenção da sentença em todos os seus termos, de modo que o meu cliente, que foi absolvido em 2013 pelo Tribunal do Júri, continue sendo absolvido e que a TV Globo seja condenada a pagar uma indenização de R$50 mil. Na oportunidade, passo a palavra ao advogado da parte requerida. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar a quarta Câmara na figura da ilustre desembargadora, cumprimentar também a advogada da parte autora. Bom, todos sabemos que a liberdade de expressão e a liberdade de informação é um princípio fundamental na base da democracia. Ela foi positivada na Carta Magna, na Constituição de 1988, e não pode ser surrupiada. Ocorre que a parte ré foi condenada em 50 mil a título de danos morais e essa condenação não deve prosperar, tendo em vista que viola diretamente o princípio da liberdade de expressão e liberdade de informação. Bom, cabe destacar aqui que o ocorrido é um fato notório de conhecimento de toda a sociedade. Logo, não é uma questão que estava escusa do conhecimento social. Por isso, faz necessário prevalecer o princípio da liberdade de expressão e liberdade de informação acima do direito à honra do indivíduo. Tanto requer a reforma da presente sentença, eximindo a parte ré do pagamento de R$50 mil, a qual foi condenada, e que seja condenada a parte autora ao pagamento de sucumbências. A definição. Volte-me aos autos conclusos para julgamento. Esta corte está em recesso para julgamento. Após a reunião de julgamento da quarta Câmara, chegamos à conclusão que, neste caso, existe um conflito claro entre a liberdade de informação e os direitos da personalidade. Incrementou que o desafio do julgador é solucionar com base na arquitetura que proporcionou a inovação dos direitos, oriundos que sejam estabelecidos o direito à honra, à privacidade e à intimidade do requerente. Digne-se mais uma vez que eles foram violados pela parte ré. Com efeito, a informação propagada pela imprensa é uma tragédia familiar de todos, notório em toda a sociedade, que infelizmente é verídico. Porém, o rol de casos notórios de violência na sociedade brasileira foram licitamente obtidas na época do acontecimento, que ao passar do tempo fez com que essa redivulgação se tornasse uma forma ilícita e abusiva por meio dos meios de comunicação, sendo desproporcional ao seu exercício da liberdade de expressão e de informação, pelo modo que isso violou os direitos à honra e dignidade do requerente. Em conclusão, esta Suprema Corte fixa a tese do direito ao esquecimento. O requerente tem o direito de ser esquecido, uma vez que ele já foi absolvido no Tribunal do Júri. No momento em que condeno a TV Globo, ora, requerido, ao pagamento de R$50 mil a título de indenização por danos morais. No entanto, mantenho a sentença proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O direito ao esquecimento trata-se da possibilidade de desconsideração de fatos vexatórios ocorridos no passado. Fatos entendidos como danosos à privacidade do indivíduo. Esse direito garante que o usuário não tenha uma informação sua exibida em rede, ainda que verídica. O direito ao esquecimento, ele poderá ser usado para impedir de serem noticiadas informações de um fato pessoal ocorrido,
Mas esse fato ele não poderá ser relevante ou importante para a sociedade, senão ele estaria configurado afronta ao direito à memória. Passando agora a tratar um pouco sobre a corrente pró-informação. Diante do polêmico tema do direito ao esquecimento, que foi objeto de discussão no STF, restou alguns posicionamentos, e um deles é a corrente pró-informação. Para os defensores desse entendimento, simplesmente não existe o direito ao esquecimento. Essa foi a tese defendida por diversas entidades ligadas à comunicação. Seus representantes sustentam que o direito ao esquecimento, além de não constar expressamente na legislação brasileira, não poderia ser extraído de qualquer direito fundamental, nem mesmo do direito à privacidade e do direito à intimidade. Haja vista que o direito ao esquecimento ele contrariaria a memória de um povo e a história de uma sociedade. Ou seja, para essa corrente, o direito ao esquecimento ele reduziria de alguma forma o direito à informação. Haveria ali uma censura e que os fatos acontecidos no passado seriam retirados da história. Por fim, só fazendo uma pequena ressalva, foi com base nesse entendimento que foi invocada a ação direta de inconstitucionalidade sobre as biografias não autorizadas, que foi a DIN de número 4.815. Na corrente pró-esquecimento, os seus defensores entendem que o direito ao esquecimento não apenas existe, como deve preponderar sempre, garantindo proteção à reserva, à intimidade e à privacidade, que na esteira da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana prevaleceriam sobre a liberdade de informação acerca de fatos pretéritos e que não são atuais. Entender o contrário seria rotular o indivíduo aplicando penas perpétuas por meio da mídia e da internet. O IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, cujo representante defendeu essa posição, chegou a propor um prazo de 5 anos, contados do fim do cumprimento da pena, para que a informação sobre as condenações penais sejam, digamos que, apagadas da imprensa e da internet. Os defensores da posição pró-esquecimento amparam-se na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em 2013, no caso da chacina da Candelária, no qual reconheceu aquela corte um direito ao esquecimento que definiu como um direito de não ser lembrado contra a sua vontade. Neste momento do vídeo, eu venho abordando sobre a posição intermediária, que é uma corrente defendida pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil, e trazendo também a influência da corrente pró-esquecimento, já que é importante falar que existe uma semelhança entre a posição intermediária e a corrente pró-esquecimento, que é justamente o fato delas defenderem ali a existência de um direito ao esquecimento. Mas a grande divergência existente entre elas é que a corrente pró-esquecimento, como já foi falado anteriormente nesse vídeo, ela defende a preponderância do direito ao esquecimento em relação à liberdade de informação. Mas quando se trata da posição intermediária, para os defensores dessa corrente, que também é chamada de terceira corrente, a Constituição brasileira ela não permite a hierarquização entre a liberdade de informação e a privacidade, já que ambos se configuram como direitos fundamentais. E é justamente por isso que fala-se aqui dentro desta corrente sobre a aplicação do método da ponderação. Este método ele pretende justamente a obtenção ali do menor sacrifício possível para cada um dos interesses em conflitos. Então, ele não vai colocar em pauta uma supremacia de um princípio sobre o outro, como faz a corrente pró-esquecimento. Vai haver ali a ponderação em determinado caso e o que for mais benéfico, o que não tiver tanto sacrifício, vai ser aplicado. Existem alguns desafios quando se fala sobre o direito ao esquecimento. Um deles é a questão normativa, porque o direito ao esquecimento ele entra em conflito direto com alguns princípios fundamentais, que são a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o direito à informação. Então, em um caso concreto, é difícil você colocar na balança e pesar qual daqueles princípios é mais importante e aplicá-los. Outro desafio é a dificuldade de controlar essas informações que são divulgadas. Por quê? Uma vez que cai na internet, com a velocidade que está a internet nos dias de hoje, algo que seria local se torna mundial muito rápido, então é muito difícil controlar aquelas informações. E outra, ao ser ordenado que retire, pode ser que saia dos veículos de mídia, daquele local que foi divulgado,
Porém, pessoas podem ter tirado print, podem ter salvo, podem ter divulgado, e é muito mais difícil de ser realmente esquecido algo que foi postado na internet. Olá, meu nome é Jean e vou falar um pouco sobre o direito ao esquecimento e a reintegração social. Partindo da premissa de que ninguém pode ser condenado eternamente por um erro de outrora, ainda mais quando já cumpriu a pena que o Estado lhe impôs pelo cometimento da infração penal, todos têm o direito de ser deixado em paz. O egresso do sistema penitenciário deve ser tratado como uma pessoa comum, que tem o direito à intimidade e à vida privada. Desse modo, o direito ao esquecimento pode ser tido como uma consequência do direito à vida privada, intimidade e honra, derivados da Constituição Federal. O direito ao esquecimento está relacionado aos instrumentos criados pela lei, em especial a reabilitação criminal, para garantirem o sigilo de informações sobre a condenação de egresso do sistema carcerário, que é fundamental para que tais indivíduos consigam se restabelecer na sociedade. A garantia do sigilo dessas informações não confere à reabilitação criminal a capacidade de extinguir a reincidência, apenas possibilita àquele que praticou um crime e cumpriu sua pena o direito à reinserção em sociedade. Desde o advento da Constituição de 88, o direito à informação é um direito fundamental garantido a todos os cidadãos, permitindo a manifestação do pensamento livre, garantindo a liberdade de expressão, a comunicação, a veiculação de matérias jornalísticas, E a liberdade de expressão mencionada não deve ser confundida com ferir e desrespeitar o outro. Então, o direito à informação deve estar intimamente ligado à dignidade da pessoa, que é um atributo inerente ao ser, um direito existencial da própria condição de estar vivo e estar inserido em uma sociedade. E quando se trata de direito ao esquecimento, no Brasil hoje se tem um embate doutrinário e até jurisprudencial, justamente em razão de se ter que garantir a dignidade da pessoa humana e não ferir o direito à informação. Quando a gente permite que a sociedade esqueça determinados fatos, dentre outros argumentos contrários a essa tese, nós estamos limitando a liberdade de expressão.